Ela entrou em casa naquela quinta-feira à noite, jogou a bolsa no sofá e disse sem nem me olhar nos olhos: Marcelo, eu preciso de um tempo. Quero um mês para viver como solteira, sem você grudado em mim. Eu estava tirando a bota cheia de barro depois de passar o dia inteiro numa fazenda em Castro e só olhei para ela. Não gritei, não implorei, só falei: pode ir, Amanda. Quando você voltar, talvez eu não esteja mais aqui esperando. Ela deu aquele sorrisinho de canto, como se eu estivesse blefando. Mas ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Se você também não tolera desrespeito de quem jurou estar do seu lado, clica no like agora para fortalecer a nossa comunidade de homens de valor. Meu nome é Marcelo, tenho 37 anos, sou engenheiro agrônomo e atuo como consultor técnico para grandes e médias propriedades rurais no Paraná e em Santa Catarina. Não sou dono de fazenda, mas trabalho com quem tem. Faço análise de solo, planejamento de safra, manejo de pastagem, recuperação de área degradada, esse tipo de coisa. Viajo muito, passo semanas no interior, visitando clientes, pegando estrada de chão, entrando em pasto, subindo em trator. É trabalho pesado, mas é o que eu amo fazer. Conheci a Amanda há 8 anos, numa festa de formatura de um primo dela em Ponta Grossa. Ela era publicitária, morava em Curitiba, trabalhava numa agência ali na Visconde de Guarapuava. Era bonita, cheia de opinião, daquelas que sabe se vestir bem e chama a atenção onde chega. Na época, achei aquilo incrível. Ela era diferente das mulheres do interior que eu conhecia. Era urbana, descolada, falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. A gente namorou 2 anos e casou em 2018. No começo, tudo parecia funcionar. Ela gostava de contar para os amigos que o marido dela era engenheiro, que eu trabalhava com o agronegócio, que eu tinha clientes grandes, mas ela nunca entendeu direito o que eu fazia. Nunca quis entender. Morávamos num apartamento de 3 quartos no Água Verde, em Curitiba. Bom, mas nada de luxo. Eu pagava o financiamento com o que ganhava e nos últimos 2 anos a coisa tinha melhorado bastante. Eu estava pegando clientes maiores, fazendas de soja, milho e gado de corte em regiões como Guarapuava, Palmas e até no oeste de Santa Catarina. Às vezes eu ficava 5, 6 dias fora. Voltava sujo, cansado, mas feliz, porque era o que eu gostava de fazer. Todo sábado de manhã, quando eu estava em casa, eu acordava cedo e ia na padaria do bairro comprar pão francês quentinho, aquele que a Amanda gostava, e levava café na cama para ela. Achei que esses gestos importavam. Achei que mostravam que eu me importava, mesmo quando estava longe a semana inteira. Mas ao que parece não importavam nada. De uns 2 anos para cá, Amanda começou a reclamar de tudo. Que eu viajava demais, que ela ficava sozinha, que eu não dava atenção, que eu era workaholic. Teve um dia que a gente ia jantar fora e eu cheguei atrasado porque tive um problema na estrada. Ela explodiu. Você sempre coloca o trabalho na frente de mim, Marcelo. Parece que você casou com essas fazendas e não comigo. Eu tentei explicar que era o trabalho que pagava as contas, que pagava a vida confortável que ela levava, mas ela só revirou os olhos e disse: "Ah, para. Você adora ficar se fazendo de coitado, de trabalhador, mas a verdade é que você gosta mais de ficar no meio do mato do que comigo." Aquilo doeu, mas eu engoli. Continuei trabalhando, viajando, voltando, e a cada vez que eu voltava, ela estava mais distante. Comecei a notar que ela saía muito, toda sexta, sábado, às vezes até quinta, sempre com as amigas, ela dizia, bares, baladas, restaurantes. Voltava tarde, às vezes bêbada. Eu nunca fui de controlar, mas comecei a achar estranho. Perguntei uma vez: "Amanda, você não acha que está exagerando nessas saídas? A gente mal se vê." Ela me olhou com desdém e soltou: "Você vive viajando, Marcelo. O que você queria que eu fizesse? Ficasse em casa esperando você voltar cheio de barro e cheirando a boi? Eu tenho vida própria." Senti o estômago revirar, mas de novo não falei nada. Fui dormir no sofá naquela noite. E aí chegou aquela quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Eu tinha acabado de voltar de uma fazenda em Castro. Tinha passado 3 dias lá fazendo análise de pastagem.
Tava cansado, sujo, com a bota cheia de barro. Cheguei em casa, deixei a mala no quarto e fui tomar um banho. Quando saí, a Amanda estava sentada na sala com aquela cara de quem ia soltar uma bomba. Marcelo, senta aqui, a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Pensei que ela ia pedir o divórcio, mas o que ela disse foi pior. Eu tô sufocada. Você vive viajando, eu fico sozinha. E quando você tá aqui, você tá cansado demais para fazer qualquer coisa comigo. Eu casei muito nova, nunca aproveitei a vida direito. Minhas amigas estão todas curtindo, saindo, viajando, e eu fico aqui nessa rotina chata. Eu preciso de um tempo. Um tempo? Eu perguntei. Isso, um mês. Eu quero um mês para viver como solteira de novo. Sem compromissos, sem ter que dar satisfação, sem ter que ficar esperando você voltar do interior. Só um mês. Depois a gente vê como fica. Eu olhei para ela, para aquele rosto que eu achava que conhecia, e pensei, ela tá falando sério? Mas pelo jeito que ela me encarava, eu sabia que sim. Podia ter gritado. Podia ter jogado na cara dela que isso era traição, que casamento não funciona assim, que ela estava querendo sair por aí e voltar quando bem entendesse, como se eu fosse um idiota esperando na porta. Mas algo dentro de mim travou. Eu olhei para ela e pensei, se eu implorar, eu vou parecer patético, e ela já me trata como patético faz tempo. Então eu falei com a voz mais calma que consegui. Pode ir, Amanda. Quando você voltar, talvez eu não esteja mais aqui esperando. Ela piscou surpresa. Como assim? Exatamente o que eu falei. Você quer liberdade? Então vai. Mas não espera que eu fique aqui de braços cruzados. Ela ficou me olhando, como se esperasse que eu voltasse atrás, mas eu não voltei. Levantei, fui para o quarto e fechei a porta. Ouvi ela arrumando as coisas, enchendo uma mala. Meia hora depois, a porta bateu. Ela tinha ido. Fiquei ali sozinho. Olhei em volta. O apartamento vazio, a bota suja no canto da sala, a marmita que eu tinha trazido da fazenda ainda na mochila. E eu pensei, talvez isso seja o melhor que podia ter acontecido. Mas isso era só o começo. Nos primeiros dias eu fiquei meio perdido. Acordava de manhã e a cama estava vazia. Fazia café só para mim. Ia trabalhar, voltava. E o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Mas não era a solidão que eu sentia. Era alívio. Aos poucos fui percebendo que nos últimos meses eu tinha vivido pisando em ovos, tentando agradar alguém que nunca ia ficar satisfeita. Liguei para o meu amigo Rodrigo, que também é agrônomo e trabalha comigo em alguns projetos. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou indignado. Cara, que mulher doida. Ela pediu um mês para ser solteira. Isso nem existe, mano. Ou você é casado ou não é. Pois é, mas agora tanto faz. Eu vou seguir minha vida. E você tá bem? Eu tô, Rodrigo. Aliás, eu tô melhor do que eu imaginava. E era verdade. Porque enquanto a Amanda estava lá fazendo o que quer que ela tivesse planejado, eu estava focando no trabalho. E o trabalho estava indo melhor do que nunca. 2 dias depois que ela saiu, eu recebi uma ligação de um cliente em potencial. Um fazendeiro chamado Seu Antônio, dono de uma propriedade de quase 2.000 hectares em Guarapuava, produção de soja, milho e gado de corte. Ele tinha ouvido falar do meu trabalho através de outro cliente e queria me contratar para fazer uma consultoria completa. Análise de solo, planejamento de safra, recuperação de pastagem, o pacote inteiro. Marquei de ir lá na segunda-feira seguinte. Peguei minha Ranger, que já estava com quase 200.000 quilômetros rodados, e fui. A fazenda era linda. Porteira de madeira, sede antiga, mas bem cuidada, galpões enormes. Seu Antônio me recebeu de chapéu, camisa xadrez e bota. Um homem de uns 60 anos, mão firme, olhar direto. Marcelo, prazer. Me falaram muito bem de você. Vem, vou te mostrar a propriedade. A gente passou o dia inteiro andando pela fazenda. Ele me mostrou as áreas de plantio, as pastagens, os currais. Conversamos sobre manejo, sobre custos, sobre expectativa de produção. No final do dia, sentamos na varanda da sede tomando um café e ele disse: Marcelo, eu gosto de gente que entende do que fala e que não tem medo de sujar a bota. Você é o tipo de profissional que eu procuro,
Quero fechar um contrato de consultoria de longo prazo. 3 anos. Você vai cuidar de todo o planejamento técnico da fazenda. Eu pago 150 mil por ano. Mais bônus se a gente bater as metas de produtividade. Eu quase cuspi o café. 150 mil por ano. Mais bônus. Era quase o dobro do que eu estava ganhando com todos os meus clientes juntos. Seu Antônio, eu aceito. Muito obrigado pela confiança. Ele apertou minha mão. A confiança você vai conquistar com trabalho. Mas eu sei que você dá conta. Saí de lá com o contrato assinado, o coração batendo forte, e pela primeira vez em meses, eu senti que tinha tomado a decisão certa. A Amanda queria liberdade? Ótimo. Eu tinha acabado de ganhar a minha também. Mas o que veio depois foi ainda melhor. Na semana seguinte, eu voltei para a fazenda do seu Antônio para começar os trabalhos. Foi aí que eu conheci a Júlia. Ela estava no curral vacinando o gado de boné, camisa de manga comprida, calça jeans e bota. Quando me viu, ela tirou a luva, veio até mim e estendeu a mão. Oi, você deve ser o Marcelo. Meu pai me falou de você. Eu sou a Júlia, veterinária da fazenda. Ela era filha do seu Antônio. Tinha 32 anos, era formada em veterinária pela Universidade Federal do Paraná e tinha voltado para tocar parte dos negócios da família. Era bonita, mas de um jeito diferente da Amanda. Não usava maquiagem pesada, não se preocupava com unha feita ou cabelo escovado. Ela era real. Tinha a pele queimada de sol, a mão calejada de tanto trabalho e os olhos mais sinceros que eu já tinha visto. A gente começou a trabalhar junto. Eu cuidava da parte agronômica, ela da parte de sanidade animal. Passávamos horas conversando sobre manejo, sobre a fazenda, sobre os planos para o futuro. Ela entendia o que eu fazia, valorizava. Não achava que eu era um caipira workaholic. Ela via o trabalho como eu via, algo digno, importante, essencial. Teve um dia que a gente estava voltando de uma área de pasto, já era fim de tarde, e ela parou a caminhonete, apontou para o céu alaranjado e disse: "É por isso que eu voltei para cá. A cidade é bonita, mas aqui é onde eu me sinto viva." Eu olhei para ela e senti algo que eu não sentia fazia anos. Conexão, respeito, vontade de estar perto. E foi aí que tudo mudou. Enquanto isso, a Amanda continuava vivendo a vida dela. Eu sabia porque ela continuava postando no Instagram. Foto em balada, foto em restaurante chique, foto de drink colorido, sempre com as amigas, sempre com a legenda: "Pino Vida Nova. Eu mereço e no Liberdade." Teve um dia que ela postou uma foto num rooftop em Curitiba, de vestido curto, maquiagem pesada, e a legenda era: "Descobrindo quem eu realmente sou." Eu olhei aquilo e ri, pensei: você não está descobrindo nada. Você só está mostrando quem você sempre foi. Mas eu não estava mais ligando, porque enquanto ela estava lá se descobrindo, eu estava construindo algo de verdade. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria esperado ela voltar ou já teria seguido em frente? Me conta aí nos comentários. A Júlia e eu começamos a nos aproximar. Não foi nada forçado. Aconteceu naturalmente. A gente almoçava junto na sede, conversava sobre os projetos, ria de piadas bobas. Ela era inteligente, trabalhadora e não tinha um pingo de futilidade. Valorizava as coisas certas: família, trabalho, honestidade. Teve uma noite que a gente estava revisando uns relatórios na sala da sede. Já era tarde. E ela me ofereceu para dormir lá, em vez de pegar a estrada no escuro. Aceitei. Seu Antônio preparou o quarto de hóspedes, a gente jantou juntos, e foi uma das melhores noites que eu tinha tido em anos. Sem cobranças, sem brigas, sem desprezo. Só conversa boa, comida caseira e a sensação de estar em casa. Na manhã seguinte eu acordei cedo, tomei café com eles, e quando fui embora a Júlia me disse: "Marcelo, é bom ter você por aqui. Meu pai fala muito bem de você. E eu também gosto de te ter por perto." Eu sorri. Eu também gosto de estar aqui, Júlia. E naquele momento eu soube. Eu soube que tinha encontrado alguém diferente. Alguém que me via pelo que eu realmente era, e não pelo que eu podia oferecer. 2 semanas depois, a Júlia me chamou para jantar. Só nós dois num restaurante simples em Guarapuava, nada chique, nada ostentoso. A gente conversou a noite inteira.
Ela me contou da vida dela, de como tinha namorado um cara da cidade que não entendia o trabalho dela, de como ela tinha decidido que ia priorizar quem valorizasse o que ela valorizava. Eu não quero alguém que me veja como um troféu, Marcelo. Eu quero alguém que queira construir algo comigo. Alguém que entenda que trabalho é dignidade, não obrigação. Eu olhei para ela e falei: Júlia, eu entendo perfeitamente. E eu acho que a gente pensa muito parecido. Ela sorriu. E ali, naquele restaurante simples, com cheiro de churrasco e som de sertanejo tocando baixinho, eu senti que tinha achado o que eu sempre procurei. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois que a Amanda tinha saído, ela me mandou uma mensagem. Marcelo, a gente precisa conversar. Podemos marcar um café? Eu respondi. Pode ser, mas eu tenho uma reunião importante essa semana. Só consigo no sábado. Ela aceitou. Marcamos num café ali no Água Verde, perto do apartamento. Quando cheguei, ela já estava lá. Maquiada, cabelo feito, roupa nova. Mas tinha algo diferente. Ela estava com uma cara cansada, olheiras, como se tivesse dormido mal. Oi, Marcelo. Oi, Amanda. Sentamos. Ela pediu um cappuccino, eu um café preto. Ficamos em silêncio por uns segundos até que ela falou. Marcelo, eu pensei muito nesse tempo que a gente passou separado, e eu percebi que eu exagerei. Eu estava confusa, frustrada, e acabei tomando uma decisão impulsiva. Mas eu quero voltar. A gente pode tentar de novo. Eu olhei para ela, para aquele rosto que eu achava que ainda significava alguma coisa. Mas não significava mais. Amanda, você pediu 1 mês para viver como solteira, para descobrir quem você era sem mim. E aí? Descobriu? Ela desviou o olhar. Eu descobri que eu sentia sua falta. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Você sentia falta de mim ou do que eu oferecia? Porque pelo que eu vi no seu Instagram, você estava se divertindo bastante. Ela ficou vermelha. Não foi nada disso, Marcelo. Eu só estava saindo com as minhas amigas. Só com as amigas, sem mais ninguém? Ela ficou em silêncio, e aquilo me disse tudo. Eu respirei fundo e falei, Amanda, eu não vou mentir. Quando você saiu, eu fiquei arrasado. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu percebi que eu estava vivendo para agradar alguém que nunca ia ficar satisfeita. E eu parei de fazer isso. Ela me olhou assustada. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que nesse tempo eu conheci alguém. Alguém que me valoriza pelo que eu sou, que entende o meu trabalho, que não acha que eu sou um caipira workaholic. Alguém de verdade. O rosto dela ficou pálido. Você está falando sério? Totalmente. O nome dela é Júlia. Ela é veterinária, filha de um dos meus clientes. A gente começou a se conhecer enquanto você estava lá curtindo a sua liberdade. E sabe o que é engraçado, Amanda? Com ela eu me sinto em casa. Com você eu sempre senti que estava tentando provar alguma coisa. Ela começou a chorar. Marcelo, você não pode fazer isso comigo. A gente é casado. Era, Amanda. Era casado. Porque quando você pediu 1 mês para viver como solteira, você quebrou isso. E eu não vou voltar atrás. Ela tentou segurar minha mão, mas eu afastei. Levantei, deixei R$ 20 na mesa para pagar o café dela e falei, Amanda, eu espero que você encontre o que você está procurando, mas não vai ser comigo. Saí do café sem olhar para trás. O coração estava acelerado, mas eu estava em paz. Eu tinha fechado aquele ciclo, e foi ali que tudo desmoronou para ela. Na semana seguinte, eu dei entrada no pedido de divórcio. O Tiago, meu amigo advogado, me ajudou. Como a gente tinha comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido durante o casamento seria dividido. O apartamento, o carro, as economias e as dívidas também. Quando a Amanda recebeu a notificação, ela me ligou desesperada. Marcelo, você não pode fazer isso. A gente pode resolver. Não tem nada para resolver, Amanda. Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências. Ela começou a gritar. Você é um filho da puta. Eu abri mão de tudo por você. Eu ri. Abriu mão de quê, Amanda? Você nunca trabalhou direito, vivia gastando o que eu ganhava e ainda me tratava como lixo. E agora quer fazer papel de vítima? Ela desligou na minha cara, mas eu não liguei.
Bloqueei o número dela. 2 semanas depois, o divórcio foi homologado. A gente dividiu os bens. Ela ficou com metade do apartamento, que a gente vendeu, e metade das economias. Mas também ficou com metade das dívidas que ela tinha feito no cartão de crédito. Mais de R$ 12.000 que ela ia ter que pagar sozinha. Quando ela descobriu, me mandou uma mensagem de um número desconhecido. Você me ferrou, Marcelo. Eu vou te processar. Eu respondi. Pode processar, mas não vai mudar nada. Você cavou sua própria cova. Enquanto isso, minha vida estava melhorando a cada dia. Fechei o contrato com o seu Antônio. Comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes. E comprei uma Hilux 0 km. Branca, cabine dupla, motor 2.8 turbo diesel. O sonho de qualquer agrônomo. Quando cheguei na fazenda com ela, seu Antônio deu risada. Agora sim, Marcelo. Agora você tem cara de quem pertence aqui. E a Júlia? A Júlia estava do meu lado. A gente começou a namorar oficialmente 1 mês depois que o divórcio saiu. Não foi nada apressado. Foi natural, como tudo entre a gente. Teve um dia que ela me levou num lugar especial dentro da fazenda, um morro de onde dava para ver toda a propriedade. A gente sentou ali vendo o sol se pôr e ela disse: Marcelo, eu nunca conheci alguém como você. Alguém que trabalha duro, que respeita a terra, que valoriza as coisas certas. Eu sei que você passou por muita coisa, mas eu quero que você saiba que comigo você nunca vai ser menosprezado. Eu olhei para ela, peguei a mão dela e falei: Júlia, com você eu me sinto completo. Pela primeira vez em anos, eu sinto que estou construindo algo de verdade. Ela sorriu e me beijou. E ali, naquele morro, com o cheiro de capim e o som dos grilos começando a cantar, eu soube que tinha encontrado o meu lugar. Mas a história não acaba aqui. 6 meses depois, eu pedi a Júlia em casamento. Foi simples. Na varanda da sede da fazenda, depois de um dia inteiro de trabalho, eu ajoelhei e ofereci o anel que eu tinha comprado com o bônus que recebi por ter batido as metas de produtividade da safra. Ela chorou, me abraçou e disse sim. Marcamos o casamento para dali a 3 meses. Seria na própria fazenda, com a família, os amigos e os funcionários que trabalhavam com a gente. Nada de luxo, nada de ostentação. Só o que importava, gente que a gente amava. E aí, 2 semanas antes do casamento, eu estava em Curitiba resolvendo uns documentos quando cruzei com a Amanda na rua. Ela estava diferente, mais magra, com o cabelo descolorido, roupa simples. Quando me viu, ficou parada, como se tivesse visto um fantasma. Marcelo! Eu parei. Oi, Amanda. Ela olhou para a Hilux estacionada atrás de mim. Você comprou uma caminhonete nova? Comprei. O trabalho tá indo bem. Ela mordeu o lábio. Eu soube que você vai casar. Vou, daqui 2 semanas. Ela ficou em silêncio por uns segundos, depois falou. Marcelo, eu errei. Eu errei muito. Eu devia ter te valorizado. Eu levantei a mão interrompendo. Amanda, não adianta mais. O que tinha que ser dito, já foi dito. Eu desejo que você fique bem, mas a gente não tem mais nada um com o outro. Ela começou a chorar. Eu perdi o melhor homem que eu já tive. Eu olhei para ela, senti uma pontada de algo que talvez fosse pena, mas não mudei de ideia. Você não perdeu, Amanda. Você jogou fora, tem diferença. Entrei na caminhonete e fui embora. Quando olhei pelo retrovisor, ela ainda estava parada ali, chorando. Mas eu não senti culpa, senti paz. O casamento foi lindo. Simples, mas lindo. A Júlia usou um vestido branco rodado, botas de couro e uma tiara de flores no cabelo. Eu usei terno, mas com botas também. Seu Antônio nos abençoou. Falou que tinha orgulho de ver a filha dele com um homem de verdade. E eu chorei de felicidade. Hoje a gente mora na fazenda. Seu Antônio construiu uma casa pra gente num canto da propriedade perto da sede. É simples, mas é nossa. Acordo todo dia com o sol nascendo, o cheiro de café passado e a Júlia do meu lado. Trabalho no que eu amo, com quem eu amo. 3 meses atrás, a Júlia me deu a melhor notícia da minha vida. A gente vai ter um filho, um menino. E eu já sei que vou ensinar para ele o que meu pai me ensinou,
que trabalho dignifica, que honestidade vale mais que dinheiro e que respeito não se negocia. A Amanda? Soube por terceiros que ela está morando com a mãe, trabalhando num emprego que mal paga as contas, tentando pagar as dívidas que fez. E que o tal empresário que ela estava saindo sumiu assim que descobriu que ela era separada e cheia de problemas. Não sinto pena, sinto indiferença, porque eu aprendi que tem gente que só valoriza o que tem quando perde, e quando perde, já é tarde demais. No fim, o que me salvou não foi a fazenda, não foi a Hilux, não foi o contrato milionário. Foi a coragem de não aceitar migalhas de quem nunca me valorizou. Foi a coragem de seguir em frente e construir algo de verdade com quem realmente importa. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar desrespeito de quem deveria te apoiar, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima. Vingança.